寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem e entre China e Tailândia, China ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora, beleza? E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição, vídeo sobre um documentário sobre Chiang Kai-shek, a Revolução de Xinhai, uma teoria envolvendo Wang Jingwei e se a China fosse do eixo, e entre outros vídeos relacionados à China do Kuomintang, beleza? Enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo, que hoje, como vocês estão vendo, vamos falar sobre Wang Jingwei, o maior traidor que a China já teve, por incrível que pareça. Não é tão incrível assim, né? Mas, enfim. Bem, Wang Jingwei, ele nasceu no dia 4 de março de 1884 e veio a falecer no dia 10 de novembro de 1944. Wang não se sabe muito sobre a infância de Wang Jingwei, nem quem eram seus pais ou o que eles faziam. Porém, já vamos ter que adiantar para 1903, ainda durante a dinastia Qing, quando a dinastia Qing estava fazendo meio que uns intercâmbios culturais. Então ela estava mandando um pessoalzinho para a União Soviética, para a Europa, né, para os Estados Unidos, e um pessoalzinho para o Japão. E Wang Jingwei foi um desses selecionados que iria para o Japão. E chegando no Japão, ele viu, né, que o Japão estava muito mais adiantado que a China, que o Japão tinha muito mais coisas que a China e que a China estava muito atrasada em relação ao Japão. E isso gerou muito descontentamento, e não só com ele, mas também com outros chineses já que estavam fora ali da China faz um tempo e que eles queriam um modo ali, né, de tentar derrubar a dinastia. Só que o Wang Jingwei, ele não conheceu só chineses revoltados contra a dinastia. Wang Jingwei, ele também conheceu o comunismo, ele conheceu a esquerda e mais precisamente a anarquia russa, que foi a qual ele mais se interessou em estudar ali no Japão. Já em 1905, quando ele retorna à China, vulgo dinastia Qing, ele começa a discursar. Ele faz discursos em praças, em lugares, e ele é tido como um ótimo orador. Só que até então ele acaba crescendo um pouquinho ali, dando uma massageada no ego dele, e ele faz um atentado contra a vida de um príncipe, o príncipe Shun. E obviamente que isso não dá nada bem, e Wang Jingwei, ele é preso por 5 anos. Saindo em 1910, aconteceu um efeito que as pessoas olharam ele como um martírio, porque ele foi preso por discursar, ele foi preso pela liberdade, vamos seguir ele. E obviamente, né, que ele teve ali sua parcela de seguidores, e até que em 1911 até 1912, estourou ali a Revolução de Xinhai, que culminou no final da dinastia Qing e no início da República da China. República da China, diferente de República Popular da China. E nesse tempo, ele começou a voltar o ódio dele contra os estrangeiros, contra os ocidentais que estavam lá. Que os ocidentais eles estavam roubando os empregos dos chineses, que os estrangeiros estavam ocupando ali, que não era para eles estarem. E com isso, obviamente, meio que começou ali a dar um certo desentendimento ali. E nesse mesmo tempo, ele acabou conhecendo o que viria a ser a sua esposa, e ele acabou se casando com ela também nessa mesma década, e tiveram 6 filhos. Porém, um empacotou ainda bebê e só 5 chegaram até a idade adulta. Já em 1920, ele acaba ali andando um pouquinho mais diretamente com Sun Yat-sen, que foi o líder da Revolução de Xinhai, já fiz vídeo sobre,
E as pessoas elas estavam começando a ficar com medo, porque ele estava começando a ingressar no partido, ele tinha uma boa oratória, as pessoas sabiam que ele podia ali manipular, e as pessoas tinham medo que ele mudasse a constituição do país, que era paz, democracia e harmonia, e paz, democracia e liberdade individual, e as pessoas começaram a ficar com um certo medo aí do Wang Jingwei. E como ele chegou a entrar no Kuomintang e chegou a até mesmo ser um grande amigo, né, de Sun Yat-sen, quando Sun Yat-sen faleceu em 1925, teve ali, né, uma votação para decidir quem seria o líder do partido. Esse seria Wang Jingwei ou se seria Chiang Kai-shek. E obviamente que Chiang Kai-shek que começou a liderar o Kuomintang, e ele, né, o Wang Jingwei, não ficou satisfeito com isso. Ele queria ser o líder, ele queria ter o próprio partido. Tanto é que ele não se dava bem com Chiang Kai-shek em momento algum. E isso nós vamos vendo no decorrer do vídeo. E em 1926 ali, ele tenta ali um golpe de estado ali contra o Chiang Kai-shek, só que não dá certo. Então ele pega um exílio ali na Europa e só volta em 1927, onde ele acaba fazendo um Kuomintang de esquerda. Ele faz um partido ali semelhante ao Kuomintang, só que de esquerda, para assim ser uma oposição ao Chiang Kai-shek. Mas não só isso, como ele também acaba colaborando com Mao Tse-tung e outros comunistas ali da época que também eram bem fortes ali. Então, só que o partido dele acabou não dando certo e ainda tinha aquela rivalidade ali dos senhores da guerra. E isso, obviamente, não deu certo para o Wang Jingwei. Por quê? Porque o Wang Jingwei teve seu partido desmantelado através do senhor da guerra, que era aliado do Kuomintang de direita. Então, ele novamente colocou a culpa no Chiang Kai-shek por não ter dado certo. E em 1931, Wang Jingwei ele tenta novamente criar um outro partido de esquerda para tentar fazer uma oposição ao Chiang Kai-shek, porque ele queria liderar a China. Só que adivinha, não deu certo. E em 1932 ele pegou um exílio. E adivinha para onde foi esse exílio? Exatamente, dessa vez foi para a Alemanha, onde ele ficou um tempo ali na Alemanha. E nós já sabíamos o que estava acontecendo na Alemanha ali nos anos 30, né? Quem estava no poder? Exatamente Adolf Hitler. E foi com Adolf Hitler que Wang Jingwei acabou conversando e acabou trocando uma ideia. O próprio Adolf Hitler falou que ele parecia ser um pouco progressista demais ali para uma aliança, mas ele vendo o tamanho da China, obviamente, acho que é uma boa fazer uma aliança com esse chinês aí, né? Então eles já estão trocando uma ideia. E ele acaba ali retornando para a China e ele novamente tenta dialogar com o Chiang Kai-shek, falando que o Japão não era o inimigo da China, falando que o Japão estava muito forte, que não daria para peitar o Japão, que para a China peitar o Japão sozinho eles teriam que ter se modernizado desde 1880, 1870, para aí sim peitar o Japão de igual para igual atualmente ali naquela época, né, 1930 e pouco, 1940. Então, ele novamente tem uma outra discordância do Chiang Kai-shek, porque o Chiang Kai-shek acredita que sim, a China consegue peitar o Japão do modo que está, e ele tenta novamente e fala assim, mano, vamos assinar um pacto ali com a Alemanha, cara, a gente já é parceiro econômico dos caras, vamos assinar uma aliança, vamos trazer a China para o eixo, vamos fazer o pacto Berlim-Roma-Nanquim, que depois eu vou explicar o que foi esse pacto, calma, no decorrer do vídeo. Porque ele queria, assim, levar a China para o eixo, ele queria ter a China no eixo de fato, porque aí ele iria controlar. Mas adivinha só? Chiang Kai-shek descartou totalmente essa ideia. Totalmente. E em 1938 ele vai para a Indochina Francesa, mais precisamente Hanoi. Por quê? Porque lá ele estava já negociando com os japoneses, porque a China já estava em guerra com o Japão. Ele estava negociando secretamente com os japoneses
territórios ali em que ele poderia controlar caso o Japão ali chegasse a ocupar ali alguma parte ali da China. Então ele já estava ali nos esquemas ali com o Japão. Só que um soldado do Kuomintang leal ao Chiang Kai-shek e mais precisamente leal à China vai lá e dá um coça nele, dá um salve nele e atenta contra a vida dele. Só que ele consegue fugir e 3 meses depois ele retorna à China, mais precisamente Xangai ali para ser ali um fantoche ali do Japão. E já em 1940, que o Japão já tinha dominado ali até que uns territórios relevantes, né? Só 5% da China, mas ainda assim um grande pedaço de terra. Aí o Wang Jingwei ficou satisfeito em 1940, porque ele já tinha um governo forte entre aspas, né? E ele já tinha, entre aspas, um governo, porque ele era um fantoche do Japão, forte o suficiente para bater de frente com Chiang Kai-shek e dominar a China. E em 1941, adivinha para onde ele vai? Exatamente para a Alemanha, firmar o acordo ali com Adolf Hitler e com Benito Mussolini, tendo ali a sua parte no eixo, já fazendo ali os seus esqueminhas ali no eixo. Beleza, safezão, mas e como era o seu governo ali na China, como era a sua reputação ali na China? Bem, a reputação de Wang Jingwei na China não era nada boa, nem sequer entre os chineses. O porquê? Porque ele era uma marionete do Japão, e mesmo que ele quisesse tentar impedir uma crueldade ou outra, ele não conseguia. Tanto é que ele também foi um dos colaboradores pro atentado em Nanquim, né? Para aquela violência toda em Nanquim que o Japão cometeu. Eu não esqueço, viu, Japão? Dos 300 mil civis chineses, então ele também tem sangue nas mãos por causa disso. Mas tanto os comunistas quanto os nacionalistas entraram num acordo. O Wang Jingwei não presta e ele é o maior traidor que a China já teve. E obviamente que ele era muito difamado nos jornais, nas propagandas comunistas e nacionalistas, e não era nada bem. Porém, ele não ficou eternamente ali, errado. Já em novembro de 1944, ele começa a passar extremamente mal, ele começa a coisas misteriosas acontecer com ele, e ele acaba tendo que abandonar ali o governo fantoche, e ele vai até Nagoya, Japão, para ele ficar ali no hospital e tentar saber o que está acontecendo. Porém, 10 dias depois, em 10 de novembro de 1944, Wang Jingwei ele falece. E quais são as causas? Bem, as causas foram de anos atrás, do atentado que ele teve em Hanoi, em 1938, que acabou se agravando ali e, bem, demorou, mas o cara conseguiu empacotar ele. É o lag. E não só isso, mas também como o corpo dele ficou preservado no Japão, e isso é importante lembrar. E depois o que aconteceu? Em 1947, em 1946, 47, o corpo dele ele foi devolvido para a China. E nesse tempo o Chiang Kai-shek ainda estava no poder. E adivinha o que Chiang Kai-shek fez, né? E Chiang Kai-shek tacou fogo ali no corpo dele, colocou as cinzas numa vasilha e colocou ali na lápide dele: o maior traidor da China. Ou então, traidor. Mas enfim, o nome dele não foi colocado ali, Wang Jingwei, não. Traidor. Pois é, né? Beleza, Bruno, mas eu tô numa dúvida. E os seguidores dele, e os soldados ali, os outros políticos que também colaboravam com ele? Porque ele não foi o único chinês ali, correto? Bem, correto, acredito eu que sim. Tá, o que aconteceu com eles? É simples. Eles foram julgados e eles foram conduzidos a um lugar onde eles foram colocados com uma venda e foram colocados ali para dormir. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado e agora eu tenho algumas recomendações. Então vamos lá. Existe um clipe de uma banda, Chitonic, que eu já fiz um vídeo aqui, chamado Supreme Pain Tyrant, ou Supreme Tyrant, enfim, Supreme Pain Tyrant,
que nele mostra o Wang Jingwei e os alemães e os germânicos ali, né? E na época eu nem me ligava, mas o Wang Jingwei está caracterizado bem fiel, né, à época ali. E também, né, heavy metal e história, para quem quiser saber mais sobre heavy metal e bandas, né, que tem ali o seu cunho histórico, como Sabaton, algumas músicas do Sabaton, algumas músicas do Iron Maiden. Aqui, ó, esse livro é ótimo. Ele tem diversas bandas, diversas músicas, letras. E o escritor é brasileiro, meu amigo. Beleza? E bem, vamos lá. Se esse vídeo aqui bater, acho que 200 visualizações, 200 visualizações, 300 visualizações, eu faço um documentário completo sobre Wang Jingwei, beleza? Enfim, quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Quem puder seguir lá no Insta, curtir, seguir lá no Insta, eu também agradeço. Curtir a página do canal no Face. E também quem puder curtir, compartilhar, se inscrever, eu serei eternamente grato, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falou e passe para o seu amigo. Eu espero você inscrito que pediu o vídeo tenha curtido. É um resumo, mas se vocês quiserem, batendo 300 views, eu faço um documentário, beleza? Então, bora compartilhar. Enfim, falou e fui.